Boa noite. Uma tentativa frustrada de assalto terminou com a prisão de um homem que vinha aterrorizando os taxistas de Salvador. Mário César Gonçalves, de 33 anos, também acusado de assassinato. Ele é suspeito de ter matado um motorista de táxi há quase 2 semanas com requintes de crueldade. Vários taxistas se reuniram na frente da 7ª Delegacia no Rio Vermelho, em Salvador. Muitos deles vítimas do acusado. Ele me pediu para levar numa rua abaixo da égua, né? Aí mandou parar o carro, como parei o carro, pegou a faca, botou aqui no lado. Eu falei, aqui é um assalto, se você reagir, eu livro você todinho. Aí ele falou, só quero o celular e o dinheiro. Mário César Gonçalves Cavalcante tem 33 anos. Com ele foram encontrados óculos, boné e roupas usadas com disfarces, um celular e 2 facas. Junto com Mário, foi presa também Luciana Almeida dos Santos, de 26 anos, suspeita de participação em pelo menos 2 assaltos. Esse retrato falado apresentava sinais singulares em relação ao indivíduo. Nós já tínhamos, na verdade, o modus operandi dele já traçado, porque quase sempre ele agia da mesma maneira, inclusive com muita violência, usando de 2 facas, subtraindo relógio, pertence, proferindo ameaças. E nós vimos incessantemente realizando diligência na área do Engenho Velho e de Algunjá, onde costumeiramente ele era visto. Esse taxista seria o próximo a ser assaltado, mas desconfiou da atitude dos suspeitos. Estava passando pela orla, depois próximo ao Hospital Espanhol e botou a mão sozinho. Aí logo que eu parei o táxi, a mulher saiu de trás do carro, a companheira dele, e pediram a corrida para a CUP de Brotas. Aí quando eles entraram no carro, ela se escondeu atrás do meu banco, atrás do banco do motorista. Foi quando eu percebi que tinha alguma coisa errada com eles. E aí que eu aproveitei a oportunidade, quando chegou no módulo do Campo Grande, eu disse que o carro estava com defeito e que eu ia colocar ele em outro táxi. Foi o tempo que eu chamei os 2 policiais que estavam no módulo policial. A polícia vai tentar descobrir agora se os 2 acusados têm alguma ligação com o assassinato do taxista Antônio Batista, de 50 anos. Ele foi morto no último feriado da Semana Santa. Antônio foi atingido várias vezes na região da cabeça. Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir o táxi até o hospital, mas morreu logo depois. Já mapeamos aí, na verdade, 2 indivíduos que agem só e 2 outros casais que vinham agindo da mesma maneira. Só que um com arma de fogo e o outro também com faca. Nós estamos trabalhando nisso. Esse foi o primeiro deles, mas ainda não posso precisar se efetivamente este que aí está foi o autor daquele latrocínio em que vitimou aquele taxista em Platamares. Mais um acidente de trabalho foi registrado hoje na construção civil em Salvador. A vítima foi o ajudante de uma obra no bairro do Cabula, Márcio Almeida Lima, de 23 anos, que dirigia um carro na área da construção quando o veículo derrapou e os blocos que estavam na carroceria caíram sobre ele. O jovem foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital Ernesto Simões, no bairro do Palmiúdo. Ele passa bem. E este é o 3º acidente em canteiros de obras na capital desde a segunda-feira. Os usuários do sistema ferry-boat tiveram de ter paciência hoje à tarde. Uma das embarcações levou cerca de meia hora para atracar no terminal de São Joaquim, em Salvador. Quem traz mais informações ao vivo é o repórter Paulo Lavinsky. Boa noite, Paulo. O que causou esse transtorno? Boa noite, Juca. Boa noite a todos. Ainda não se sabe o motivo, mas preliminarmente foi um problema na reversão. Ou seja, o comandante não pôde dar ré no ferry-boat Ivete Sangalo e ele teve que atracar de proa. Resultado, os carros foram obrigados a descer de marcha ré. É a segunda vez, Juca, em menos de um mês que o ferry-boat Ivete Sangalo apresenta problemas. No dia 19 de abril, dia do índio, o ferry ficou à deriva por mais de 1 hora e assustou os passageiros na travessia Salvador-Ilha de Itaparica. Nesse caso, também não foi apresentado ainda o resultado do laudo, que indicava o problema. Juca, é com você. Obrigado, Paulo. Agora a gente fala de um problema que está prejudicando os motoristas aqui em Salvador, a falta de gasolina nos postos de combustíveis. O problema está no aumento do preço do álcool. Neste posto, todas as bombas estão interditadas. Não há combustível nos tanques. Para o motorista que chega, a surpresa não é nada boa. Não tem gasolina? Tô sabendo agora e tô com o tanque vazio. E agora, vai fazer o quê? Não sei. E preciso de gasolina para trabalhar.
Há pelo menos 5 dias, o estoque de gasolina não é reposto pela distribuidora. Os donos de postos que têm rede de postos maiores ou grandes, está sempre com combustível, né? Os donos de postos que tem um posto só, como é o caso desse aqui, a gente está sem, esperando a boa vontade da base. Segundo a Petrobras, o problema é o alto preço do álcool anidro, que é um misturado à gasolina. Isso acontece por conta da entre-safra da cana-de-açúcar, que acabou elevando o preço do produto. O álcool anidro é responsável por 25% da mistura da gasolina, que hoje é o combustível preferido dos motoristas. Para tentar reverter a situação, o governo federal baixou um decreto que altera a quantidade de álcool que deve ser adicionada à gasolina. Passa de 25% para 18%, mas a medida ainda não entrou em vigor. Para se ter uma ideia do crescimento do consumo, no ano passado, 60% dos veículos eram abastecidos com álcool e 40% com gasolina. Em 2011, a mudança é significativa. 81% dos motoristas preferem abastecer o carro com gasolina e apenas 19% circulam com álcool. Acabou o álcool. O álcool agora é só para ficar aqui na bomba mesmo, mais nada. O pessoal prefere gasolina? Gasolina, só gasolina. Especula-se que por causa da procura o preço ainda pode subir mais. Por enquanto, o que preocupa é o reabastecimento dos postos da cidade. A gasolina hoje é difícil de se encontrar nos postos de Salvador, mais ou menos 25% dos postos não tem combustível, de uma maneira pontual. O que tem de manhã não tem de tarde, o que tem de tarde não tem de manhã. O conselho que damos ao consumidor é que abasteça do primeiro posto que encontrar. A promessa da Petrobras é que até quinta-feira eles conseguem normalizar o mercado. Em nota, a Petrobras informou que o abastecimento de gasolina ao mercado brasileiro pelas refinarias da empresa está normal e que está atendendo às cotas solicitadas pelas distribuidoras. Daqui a pouco, o Bahia apresenta o atacante Jobson, contratação cercada de polêmica e ainda o flagrante de um furto em uma loja, um shopping no centro da capital. Você vê imagens ao vivo do nosso link móvel da Avenida CM, na região da rodoviária. Trânsito tranquilo neste momento. Agora 8h18. O Bahia Record volta daqui a pouco. Bahia Record.